Oi, gente, caí mais uma vez. Nossa, haja paciência. Boa noite, gente. Deixa eu chamar a Anitta aqui. Só um instante. Ei, Eric, Gente, voltei, cara. Meu Deus do céu, que luta aqui, gente. Caiu na minha internet, não sei o que está super acontecendo. acontece. Super acontece. Eu Deixa eu tava só fazendo uma escrever. live ontem também, minha internet estava instável. Se tu quiseres, da próxima vez, se vier acontecer, eu posso te chamar em vez de você me chamar também. Pode ser Tá isso também, bom, tá né? A bom, gente pode tentar assim, se vier acontecer de novo. Pois bem, a gente tá pode bom. retomar da questão do lugar de fala. Tu conseguiste me ouvir? Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Então, esperando aqui o pessoal voltar, Sim, pode esperar. e aproveitando para tomar um pouco d'água, porque Gente, eu tenho uma teoria que são racistas que ficam me derrubando aqui na internet, viu? Eu sempre tenho essa teoria. maravilhoso. Sempre A falo Thalina que isso está aqui, acompanhando. que os Já colocou racistas eles dominam o sistema e daí eles querem que a gente não paute esses assuntos. Ai, pode ser isso mesmo. Taliane, um beijo, obrigada pela tua colaboração, pela tua presença, os teus A comentários. Taliane ela é Isabela. relatora da Comissão da Verdade e da Escravidão e ela é assessora especial da Defensoria Pública do Estado aqui do Maranhão. Uma Uau! advogada poderosíssima. A Taliane é muito jovem, tem, salvo engano, 23, 24 anos. É um poder em pessoa. Tenho muito orgulho Uau! dela estar nessa caminhada antirracista. Tenho Que certeza que daqui maravilha! a 20 anos ela vai ser, se não for a maior liderança do movimento negro aqui do estado, ela vai estar no top 3 com Nossa, certeza. que maravilha, Taliane. Então, aproveito para te informar que tem uma pessoa também super ativa, sei lá, passou no último, passou no último concurso para a Defensoria Pública aqui no Maranhão. E eu conheci a Isabela Bacelar estagiando na Defensoria Pública. Então, assim, depois, Taliane, vamos trocar uma ideia. Eu acho que a gente tem muitas coisas em comum. Essa trajetória da Defensoria Pública, ela marca, né, a gente, assim. E sem dúvida, é um caminho de humanização, sabe, para as pessoas do direito. A gente fica estudando direito e se a gente não se der conta de que a pauta mais importante a gente aprende fora da academia, a gente fica para sempre dentro de um gabinete, peticionando dentro de uma sala e com ar-condicionado. E aí a gente esquece que a realidade é fora, né? É fora Sim. do nosso Taliane gabinete. tá falando com você aí, vê os recados dela, tá falando da Isabela. Ah, Isabela é tua amiga? Gente, olha, tá vendo? São Luís é isso, eu gosto disso, eu gosto disso. Anitta, você Ela tá gostou aqui do na live machado também. que eu botei aqui do lado da legenda? Adorei, adorei. Ficou embaixo do pin. Maravilhoso, muito obrigada. É para ameaçar os racistas mesmo, viu, gente? Não, não é tipo o Jonga e o Yuri Marçal quando falam de fogo nos racistas, né? Uma coisa meio Malcolm X. É Machado dos racistas. Maravilhoso. Ai, que bom, Tariane. Depois a gente troca uma ideia, então. Voltando aqui falando do Machado, eu tenho um irmão que chama Saulo, ele usa o Gomes, o Saulo Gomes, eu uso Anitta Machado. Então, algumas pessoas nem sabem que a gente é irmão, assim. Ele usa mais o último sobrenome, eu uso o sobrenome do meio da minha mãe. Machado de Xangô nos racistas, maravilhosa. O italiano tá dando chão aqui. Carol, obrigada pela presença. Então, Exatamente. vamos continuar? O pessoal já tá voltando? O que tu acha? Vamos. Vamos Show. sim, fica à vontade. Show. Então, voltando para a questão agora do lugar de fala, né, que a gente estava falando. Então, o lugar de fala, ele está muito distante dessa ideia essencialista de que é uma coisa de quem pode ou quem não pode falar. Porque se fosse isso, a gente estaria censurando opiniões, né? E não, essas opiniões constitucionalmente são protegidas, né? A gente ainda está no regime democrático, então a gente não é sobre quem pode e quem não pode falar. As pessoas são livres para se pronunciar. A questão aqui é sobre protagonismo. Então, a questão do lugar de fala, ela remete diretamente a um lugar social.
E a própria Djamila Ribeiro fala muito isso. Então, lugar de fala como lugar social. Então, se eu falo do meu lugar social de mulher preta, sabe? Se uma pessoa branca fala e uma mulher branca fala do lugar social dela. Você fala do seu lugar, Eric. Né? As pessoas têm lugares sociais porque elas têm realidades distintas. Então, o lugar de fala é encarado como um lugar social mesmo. Então, todo mundo tem lugar de fala. Não é só o índio, não é só o negro no Brasil que tem lugar de fala. As pessoas têm lugares de fala. Então, eu acho super importante esclarecer essa questão, né? Então, Anitta, se lugar de fala é isso, qual é o X da questão quando a gente está discutindo sobre lugar de fala? É protagonismo. Então, é saber escutar as pessoas que são protagonistas de determinados contextos, né? Então, se a gente está falando de racismo no Brasil, a gente está falando, a gente tem que ter atenção de que, e tem que saber que quem sofre racismo no Brasil são as pessoas negras e indígenas, né? Se a gente está falando de feminismo, se a gente está falando... Quem é o protagonista desse contexto? Então, saber que as protagonistas, as pessoas, né, o grupo social que sofre as consequências do patriarcado, da misoginia, dos comportamentos machistas, quem sofre é o grupo das mulheres, né? Então, é ter consciência social de que existem pessoas que são protagonistas de determinados contextos. Então, o lugar de fala é sobre isso, é você escutar essas pessoas que são protagonistas. Então, significa que um branco não pode falar sobre racismo? Não mesmo. Sabe um exemplo maravilhoso disso? Existe uma psicóloga social, eu acho que tu deves conhecer, a Lia Weiner-Schuckmann. Tô lembrado, assim, sou ruim de nome pra caramba. Olha, Eric, a Lia Weiner-Schuckmann é uma potência. E ela é de origem judaica, ela é uma mulher branca. E ela levou muita porrada no começo do estudo dela, né? Dedicou a vida toda na esfera acadêmica. Levou muita porrada por ser branca e tocando nas questões raciais no Brasil. Só que ela fala o seguinte, epa, peraí. A diferença do meu estudo é que eu não estudo a negritude. Eu não estudo escravidão no Brasil. Eu não estudo racismo sobre um ponto de vista desse olhar que o povo no Brasil tem, achando que só quem sofre racismo é o povo negro, né? E não esquece dos grupos indígenas, né? Ela fala isso, ela fala, não, eu estudo a branquitude. Então, peraí, né? Por favor. Ela põe bem esse espaço, põe bem esse limite. Então, a Lia Weiner-Schuckmann, ela estuda a branquitude de uma maneira brilhante, porque aí ela não está falando só do grupo que é oprimido, ela não está falando só de como as pessoas negras reagem, como as pessoas negras sofrem com o racismo estrutural. Ela não fala disso. Ela vai e ela entra profundamente numa questão que é a seguinte: ei, branquitude, vem aqui. Você que sempre acha, pessoa branca, você que sempre acha que você é autorizada automaticamente a se posicionar e achar que o outro que tem raça você não tem, peraí, eu vou estudar você e vou entender quais são as tecnologias da violência que você usa achando que você não tem raça, que só os outros que têm raça. E como que você oprime esses outros grupos que são minorizados no Brasil e no mundo. Então, ela faz uma análise sobre relações interraciais, ela faz uma análise sobre a branquitude no Brasil, como essas tecnologias funcionam e continuam nos oprimindo até hoje. Então, é um nome assim que eu deixaria, eu posso deixar escrito aqui, que eu deixaria assim para quem quiser dar um Google depois. Eu vou escrever porque Lia Deixa assim. Até porque judeus sofreram racismo, né? Sim, era uma mulher judaica, né, de origem judaica. Coloquei aqui, tá, gente, para quem tiver interesse. Então, falando dessa questão do lugar de fala, e aí, se tu não me pausares, eu vou falando. Não, eu tenho um caso muito interessante, tu já aproveita e fala. A gente teve uma live na OAB, quem quiser pode ir aí no site da OAB, dar uma pesquisada aí no Instagram. 2 advogados brancos, meus amigos, que me perdoem, vou tecer comentários aqui. A gente tem o poder de criticar, de elogiar, de dar sugestões. Mas 2 amigos meus, advogados brancos, um homem e uma mulher, a pauta da live deles: homicídio culposo ou doloso, caso João Miguel, caso George Floyd e o João Pedro. Não é João Miguel, não, gente. É Miguel. No Maranhão. É Miguel. Oi? É Miguel. Não foi da nossa comissão, não.
Eles Não, eu tô fizeram falando uma assim, live. tendo uma comissão de verdade da escravidão no Maranhão, sabe? É nesse sentido que eu tô falando. Pois é, mas o que é que eles não entendem? E daí a gente tem que falar da branquitude. Gente, aquilo ali, antes de ser homicídio culposo, doloso, aquilo ali é racismo, entendeu? Vocês precisam ouvir a gente e aprender com a gente. Essas pessoas morreram porque elas são pretas. Não é uma questão de homicídio culposo e homicídio doloso, nem de dolo eventual. Porque o branco, ele passa por esses tipos de crime e tal, não sei o quê. Só que eles não morrem da maneira tacado de cima de um prédio, caindo do nono andar. Eles não tomam 70 tiros numa casa, dentro de uma favela. Nem eles vão morrer com um policial apertando o pescoço, gente. Então, a raça vem em primeiro lugar. O racismo que é a principal pauta desses homicídios que aconteceram. E mais a gente vê as pessoas levando para um lado totalmente diferente, que cai justamente nessa pauta que a gente está falando do lugar de fala, né? Total, Eric. E Ah, aí você tocou no caso do menino Miguel, né? Ai, veio tanta coisa aqui na cabeça que é o seguinte, né? Nesse caso do menino Miguel, a minha adolescência, né, e o começo da minha vida adulta, fiz amizades assim de colégio que eu tenho até hoje, né? Que eu levo até hoje. Mas são amizades majoritariamente brancas. E aí, recentemente, eu pautei a questão racial para falar do caso do menino Miguel. E aí eu falei assim, olha, gente, vamos falar desse assunto aqui, porque eu acho que é importante. E eu acho que eu, como quase a única pessoa negra, nem mulher negra, mas pessoa negra do grupo, eu acho que se alguém estiver entendendo, ou se alguém ainda não estiver entendendo o que está acontecendo nesse país nesse momento, eu acho que é a hora, né, de falar e aproveitar a minha presença aqui e tal. E aí, sabe qual foi a resposta que eu recebi? Uma das foi assim, Anitta, eu não me sinto muito confortável com essa cobrança. Que é justamente essa questão de assim, gente, vocês precisam escutar pessoas pretas, que é o que tu tá colocando, né? Vocês precisam escutar as pessoas pretas. E eu entendo que seja natural, a partir desse sistema estrutural que a gente vive, eu entendo que seja natural as pessoas brancas sentirem desconforto, mas aí é que tá, sabe? Aí é que tá. Sentem desconforto e não querem pautar a questão, porque estão assim, atoladas no seu privilégio branco. Então, elas não querem sair daquela posição confortável que sabe, ser branco nesse país. Então, a Anitta, acho que me sinto um pouco como se estivessem me apontando como culpada. Vamos conversar sobre isso, porque, né? Então, é justamente sobre isso que você está comentando. Achei super interessante você trazer, porque é um desconforto mesmo, sabe? E você está trazendo, assim, esse exemplo de dois colegas advogados brancos pautando uma questão que é evidente que houve racismo ali. Eu ainda notei alguma resistência de outras pessoas, mas, Anitta, você achou que foi racismo no caso Miguel? Gente, não é possível. É lógico, não é evidente para vocês que foi? É evidente que sim. Ah, cara, mas aí, né, você tem que olhar também a condição da mulher da mulher branca, né? Da mulher branca. E aí a gente começa a pensar assim, né? Olha como essa estrutura, aí voltando um pouquinho, 3 casinhas que a gente estava falando lá, olha como a estrutura e a branquitude ela funciona para si mesma, né? A identificação, nesse caso, foi direta com a patroa da mãe do Miguel, né? Não foi com a mãe do Miguel. A identificação assim, não, mas a sim. gente tem que pensar na patroa que não sei o que, não sei o que. Por que a tua identificação não foi com a mãe do Miguel, foi com a patroa? E tua identificação imediata foi com a patroa. Por que será? Vamos falar sobre isso, sabe? Eu falando no dia. Vamos falar sobre isso? Por que você se identificou automaticamente com a patroa? Aí a pessoa fica, ai, não sei o quê, ai, Nisa, não sei. Não, porque é interessante a gente falar, né? Você automaticamente se colocou no lugar e foi capaz de se colocar no lugar da patroa, mas foi incapaz de se colocar no lugar da mulher preta, que acabou de perder um filho. Por que você acha que isso aconteceu? Né? Então, assim, esse caso do menino Miguel, eu fico assustada quando a pessoa acha que, não sei se houve racismo. Como assim você não sabe se houve? É lógico, é evidente que houve racismo. Ou você acha que se fosse o filho da amiga dela, que frequenta e faz unha no salão que ela faz, ou em, sei lá, em qualquer outra coisa,
e frequente, se fosse uma amiga dela, isso não ia, se fosse filho de um amigo, não ia acontecer, gente, não ia acontecer. E a gente vê isso o tempo todo no Brasil, sabe? A gente poderia dar vários exemplos, a gente já falou de vários, a gente falou do Neymar, a gente falou do Yuri, a gente está falando do Menino Miguel agora. Bom, quem está aí nos comentários também, se quiser levantar também outro exemplo, a gente tem vários. Enquanto a gente fala, eu vou pegar essa deixa tua, o quanto na minha palestra, é o que Taliane falou, a gente negro só é chamado para falar de questões raciais, principalmente no ramo do direito, acontece muito comigo, e principalmente só no mês de novembro, principalmente, né? Novembro, outubro, às vezes dura até dezembro. Maio. Verdade. Eu tenho uma linha do tempo que eu faço na minha palestra e agora eu acrescentei que 2020 é o ano que a branquitude brasileira resolveu discutir sobre racismo, né? E daí, para você ter uma ideia, eu vou falar do Felipe Neto, que a gente tem amigos em comum. O Felipe Neto, ele foi criado no Rio de Janeiro, gente, para quem não sabe, as pessoas não têm essa noção. O Felipe Neto foi criado no Rio de Janeiro, no Buraco do Padre. É um lugar perigosíssimo. Quem não conhece não consegue imaginar que uma pessoa vai sair daquele lugar. O Felipe Neto, ele sabe que metade dos amigos deles morreram, sabe? E vivia no meio de uma população totalmente negra, mas você vê o quanto ele está lutando para se desconstruir, mas o quanto os brancos brasileiros ainda estão engatinhando numa coisa. Ou seja, a pessoa é criada dentro de uma favela. Daí eu pego também o exemplo do Thiago Martins, que foi criado o Felipe Neto no Buraco do Padre, Thiago Martins no Vidigal. E Thiago Martins se posicionou contra a cota. O quanto que nem o ambiente, nem aquilo que cerca eles, o lugar onde eles foram criados, consegue criar uma empatia ou um conhecimento da temática racial, né? Tá me ouvindo, Anitta? E aí, tô te ouvindo. E aí é o racismo estrutural sendo muito sagaz, né? E aí é o racismo estrutural mostrando como... Estão me ouvindo? A Anitta travou aqui para mim, caiu. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu tô travando? Mas vocês estão me ouvindo? Deixa eu chamar a Anitta. Deixa eu chamar a Anitta de novo. Obrigado, gente. Deixa eu esperar a Anitta voltar. Obrigado, Taliane. Obrigado. Obrigado, Negaleda. Obrigado. Pois é, gente. Quantas confusões, né? Quando eu pauto essa questão do Felipe Neto e do Thiago Martins. Gente, essas pessoas... tanto o Thiago, o melhor amigo do Thiago, eu sei quem é um negro. O melhor amigo do Felipe Neto também é um negro. E o quanto parece que vivia em outro mundo, sabe? O quanto a nossa temática ela não era debatida, o quanto que eles... Opa, a Anitta voltou. Cheguei, levei uma rasteira. Perdão. Cara, a gente, quando tem essas falhas assim, ó, você já está convidada para uma próxima live agora no mês de julho. Quando tem essas falhas, eu sou obrigado a chamar o convidado para voltar para a gente fazer uma live
também igual. O Rômulo também já está convidado. Ontem a gente enfrentou falhas técnicas. Pois é, gente, estava falando, eu estava comentando aqui, Anitta, quando você saiu e voltou. Eu sei quem é o melhor amigo do Felipe Neto, é um negro. Sei quem é o melhor amigo do Thiago Martins, também é um negro. Mas, gente, são amigos de infância. E o do Felipe Neto trabalha com ele até hoje. Quem quiser assistir os vídeos do Felipe Neto vai ver que tem é a pessoa que contracena com ele o tempo todo. E quanto faltava conhecimento, né? A mesma coisa do Thiago Martins, que se diz contra as cotas. O Thiago Martins fala até que causa uma dor nele a existência das cotas, né? Ou seja, fica à vontade, fica à vontade. Eu li essa declaração do Thiago Martins e fiquei, assim, um tanto preocupada. Mas, sabe, assim, é um tanto assustador pra gente ver esse tipo de discurso de quem veio da realidade que veio, né? Eu fico um tanto triste também quando eu vejo esse tipo de discurso, assim. Mas eu entendo também que não é por viverem nessa realidade que eles têm algum tipo de alinhamento com movimentos negros. Eu também entendo essa parte. Mas é de se estranhar, né? É de se estranhar. Sim, Né? sim, Tipo, sim, por que sim. eu tô falando isso? Porque às vezes, quando eu tô fazendo algum tipo de comentário, aí uma pessoa branca fala pra mim assim: ah, Anitta, beleza que tu acha isso, mas fulano de tal é negro e ele não acha isso. Inclusive, ele é isso aqui. Aí eu falo assim: olha, ele é negro, mas ele tá tão envolvido nesse sistema que é estruturalmente racista quanto todas as outras pessoas nesse país. Sim. Né? Tem esse ponto também. E aí, voltando um pouquinho, 2 casinhas do Miguel, que eu lembrei agora, da mãe do menino Miguel, a Luísa Mel se super prontificando a pagar a advogada da mãe do menino Miguel. Né? E a Luísa Mel, por ser a Luísa Mel, não, mas porque a Luísa Mel, ela estourou várias vezes na mídia com discursos de demonização das religiões de matriz africana. Então, Ela vive como assim fazendo isso. agora? Hã? Ela vive fazendo isso. Pois estourou várias vezes com esse tipo de discurso. Então, agora que quer pagar de antirracista e pagar o advogado. Não, né? Menos. E outra coisa também, nós temos muitas pessoas com projeção nacional que poderiam também, negras, que poderiam estar naquele lugar que ela queria ocupar, sabe? De se aproveitar de uma pauta, de uma questão racial, para pagar de desconstruidona e antirracista. E a gente sabe que não. Então, assim, como não permitir também que pessoas brancas se apropriem desse tipo de discurso, né? De pauta. Tem esse ponto também. E aí, fica à vontade. Não, fica à vontade, eu lembrei do livro do babá Rodney Williams, que é o babá que é o pai da Djamila no Axé, no Candomblé, Sim. que vai falar comigo semana que vem, dia 23. No Massa, tanto vou que olhar, vou olhar. o quanto que a gente sofre com a apropriação cultural, sabe, Anitta? Eu dou um exemplo sempre de uma música que eu vi começar, eu sou de 81, eu vi começar o axé, sabe? Era Banda Mel, era principalmente banda Reflexos. Era um som bem afro, com muitos tambores, com muita percussão, com muita dança, como deveria ser o axé. E ao mesmo tempo que eu vi o axé nascer, explodir, eu vi o axé morrer. O axé tá morto, gente. O axé tá morto. O axé, quem for na Bahia, não toca mais axé na Bahia. O que toca na Bahia é o que a gente chama, aqui em São Luís a gente chama de swingueira, né? No Rio a gente chama de lamba aeróbica às vezes, mas é o pagodão da Bahia. Porque o axé, ele foi totalmente apropriado, sugado pelo branco. Se a gente for pensar em axé aqui, a gente pensar de pessoas brancas que se apropriaram da música, ganharam muito dinheiro, a indústria investiu muito dinheiro, sugou todas as nossas... Né? Sim, sugou todas as nossas riquezas. Daqui a pouco eu falo da Bossa Nova. Sugou todas as nossas riquezas. E hoje em dia, a música não existe mais. Eles conseguem destruir. A Bossa Nova, gente, eu discutia isso na UFMA, isso foi uma discussão que eu quase saí morto lá da UFMA na minha época de comunicação. Gente, João Gilberto, que todo mundo caracteriza como pai da Bossa Nova, e é verdade mesmo, João Gilberto não chama a Bossa Nova de Bossa Nova.
Ele chama a bossa nova de samba. Ele só fala que harmonizaram o samba, mas que aquilo ali é samba. Mas como o branco precisava se apropriar e tocar aquele estilo de música, eles inventaram esse nome chamado bossa nova. Total. Passo para a panelista Anitta, Total, fica à né? vontade. Total. Perfeita a tua colocação, Eric, porque é impressionante como a branquitude se apropria, né, disso. Chegaram à época, né? O Tom Jobim chegou a escrever, assim, e está registrado, isso tem registro. Ele disse que a bossa nova era um samba limpo, sabe? O quanto que tem de eugenia e racismo dentro desse comentário, sabe? Como assim a bossa nova é um samba limpo? Sabe? Quem é que você está Sim. querendo limpar do seu samba? O que que você está querendo limpar? E como você se apropria de uma riqueza que é fruto de um protagonismo negro desse jeito, para que você possa exportar a música e colocar isso, sabe? Como a branquitude, nesse ponto, ela também se apropriou de mais uma coisa, né? Então, a bossa nova, sim, concordo muito, a bossa nova, sim, como exemplo muitíssimo simbólico de apropriação cultural no Brasil. E tem também aquele trecho do Samba da Bênção, que é um samba famosíssimo no Brasil. E aqui eu queria também deixar claro que eu não estou anulando a produção cultural, né, nem do Tom Jobim, nem do Vinícius de Moraes, gente. Pelo amor de Deus, são reconhecidamente poetas e são pessoas que tiveram relevância dentro de um contexto cultural, mas é importante a gente pontuar isso também e trazer essas Sim. reflexões, sabe? Né? E colocar o protagonista no lugar do protagonista, né? É importante isso também. Então, assim, como ele, naquele Samba da Bênção, fala, né, que ele é um preto de alma branca, e o quanto de racismo tem aí, né? E como a gente pode, às vezes, se iludir num discurso de passagem de pano. Ai, mas deixa eu falando que, lembrar, assim, deixa eu lembrar rapidão, sem querer te interromper, a ah, parte pior do Samba na Benção. Gente, eu sou muito fã do Vinícius. Vivo falando, assim, eu sou Eric Moraes, eu vivo falando até que ele é meu tio. Quem me conhece sabe dessa história, que eu invento uma história tremenda e eu falo que o Vinícius de Moraes é meu tio. Mas no Samba da Benção tem o trecho mais medonho da história da música brasileira, no qual ele fala que o samba ele está branco demais na poesia, mas ele é negro demais ele é no negro no coração. coração. É Exato. terrível. Terrível. E aí faz várias saudações no próprio Samba da Bênção, faz várias saudações a orixás e a tudo mais aquilo. Gente, o Samba da Bênção é um exemplo perfeito. A Taliane está falando assim, é o caso do boi de orquestra no Maranhão. Tem outros comentários aqui também. Pagodão baiano, você estava falando ainda agora, o Marcos Araújo falando do pagodão baiano. Exatamente. Então, esses exemplos são muito, muito perfeitos, assim, quando a gente vai falar dessa apropriação cultural em Sim. relação, né, da branquitude se apropriando do que é nosso e vendendo e ganhando muito dinheiro com isso, né? E aí deixando lá os sambistas à margem enfim, numa outra condição Sim, muito eu diferente gosto quando sempre de eles tocar, deveriam gente, estar mas nessa aí posição. também, ó, taquei um pau no meu tio Vinícius de Moraes, eu também preciso fazer uma deferência a ele. Ele foi o primeiro, ou um dos primeiros, né, a enxergar a falta de representatividade no Brasil. Isso eu falo no teatro e no cinema. E o Uhum. Vinícius, ele tirou do bolso dele, Vinícius era muito rico, quem não sabe, Vinícius era diplomata do Brasil, Sim, músico, sim. e daí ele tirou com o dinheiro dele, ele fez a peça Orfeu da Conceição, com Haroldo Costa, Tony Pitanga, vários ícones brasileiros. Esses ícones até se resgataram por causa do Vinícius, foram descobertos por causa do Vinícius. E também fez um filme, ganhou Cannes, com Orfeu da Conceição, que é, gente, até hoje, o único filme totalmente preto do Brasil. Porque o Orfeu da Conceição, que foi refilmado já com Tony Garrido, ele já é bastante embranquecido. Enquanto a versão do Vinícius de Moraes, que ganhou Cannes, é 100% preto. Passo a palavra para a Anitta para ela discorrer do que ela quiser. Não, perfeito, perfeito. Justo, eu concordo que a gente tem que reconhecer e não anular, né, a produção cultural deles, justamente, assim.
Mas é importante a gente pautar, né? Para gerar Ah, essa sem reflexão, dúvida. né? Então, assim, eu lembrei agora das estátuas, né? Porque tem muito a ver. Como assim tem muito a ver a questão das estátuas que estão sendo derrubadas? Porque as pessoas me perguntam assim, Anitta, mas Platão, não sei quem, não sei o que lá, eles também tinham escravos. Vão derrubar as estátuas de Platão também? E aí eu fico vendo, gente, pera, calma, né? Peraí, vamos falar dos status? Vamos falar dos status. A gente precisa reconhecer uma coisa, né? Que nesse caso da apropriação cultural, a gente está reconhecendo o quanto que eles foram relevantes do ponto de vista cultural no Brasil, Tom e Vinícius, mas a gente precisa apontar também o que tem que ser apontado, né? Enquanto pessoas negras. Sem dúvida. E a questão das estátuas. Olha só, nas estátuas, o que vem, assim? Se você põe um busto de uma pessoa num lugar público, se você põe uma estátua de corpo inteiro no meio de uma praça de alguém, aquilo ali, no meu entendimento, é, antes de tudo, uma homenagem, né? Então eu já começo por aí, quando me perguntam da questão das estátuas. Então, para mim é uma homenagem. Não é só assim, olha, fulano de tal tem tem uma relevância na história. Pô, várias pessoas têm relevância na história. Mas para mim, a estátua é uma homenagem, né? Saiu um vídeo bem legal, não sei se tivesse a oportunidade de ver, eu acho que eu até te marquei. Não mandou, eu vi. Mandei, perfeito, perfeito. BBC de Londres falando dessa questão, que é uma homenagem, eu concordo muito que é. Então, assim, quem é que a gente está homenageando? E aí o segundo E que eles ponto. vão tirar todos, né? E o segundo ponto, tudo bem, você quer falar que a pessoa de fulano de tal, que foi um escravocrata, que foi uma pessoa que teve uma participação muito intensa no processo de colonização, e aí a gente pode falar também daquela questão que a gente estava falando do nomear, né? Eu, como branco, nomeio os outros que têm raça como se eu não tivesse. Então, quem é que está contando essas histórias? Então, o segundo ponto seria a contextualização disso. Quem está olhando aquela homenagem, ela está olhando aquela homenagem criando uma referência de alguém que está fora do contexto para aquela pessoa que desconhece. Então, eu acho tudo uma homenagem, né? Então, se a gente precisa contextualizar a história dessas pessoas que estão ali, essas estátuas, esses bustos e tal, onde é que é o lugar para a gente contextualizar? No museu, né? Tem um monte de museu aí para contextualizar as questões todas. Então, Sim. assim, é reconhecer que isso precisa ser contextualizado e que sempre a história ela é contada de um lado. Algum lado contou a história, né? E aí entra a parte do contexto. Porque se tem um lado que conta a história é a história daquele lado, né? É o olhar daquele lado. E a gente sabe que a história não é contada por pessoas pretas, né? Talvez por isso Sim. seja também um dos motivos da gente não ter, da gente ter no curso de Direito, por exemplo, a gente sai do curso de Direito sem saber quem é Luiz Gama, sabe? Exatamente. Então, assim, quem foi que contou essa história? Por que eu saí do curso de Direito sem escutar falar de alguém fazendo referência a Luiz Gama? Como é que algum advogado pode desconhecer essa história, sabe? Então, quem é que conta essa história? Fica muito claro, né? Quando a gente começa a refletir sobre isso. A gente vai falar desse processo de apagamento e silenciamento. Por que só tem busto e estátua de determinadas pessoas, não tem de outras? Por que essa Exatamente. homenagem ela só é para algumas pessoas, não é para outras? Por que essa homenagem... Tem um... Por que no meio da Praça do Leme, eu moro no Rio, né? Para quem não tá sabendo. Por que eu tô em São Luís, eu moro no Rio. Lá no Leme, que é o bairro que fica do lado de Copacabana, no meio da praça tem uma estátua da Princesa Isabel lá. Sim. Quem que a gente está homenageando? Por que a gente está homenageando? Sabe? Quem que contou essa história? Então eu deixo esses pontos assim, se quiseres falar, fica à vontade. Eu vou trazer um dialeto africano, né? Que é um dos meus favoritos, né? Que na África a gente diz que enquanto o leão não aprender a escrever, a história vai glorificar sempre o lado do vencedor. E o que acontece com a nossa raça é que a gente é vencido até hoje, nos tribunais, na representatividade, tudo. E a gente tem um problema muito grande quando eu falo disso, gente, eu falo com propriedade, porque a minha comissão é Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Ou seja, a gente quer reparar toda essa história que vem desde lá da escravidão, entendeu? A gente precisa explicar para o maranhense, eu faço uma provocação, eu sou branco, eu sou antirracista, tudo bem.
Vamos lá comigo aqui para o bar do João Paulo derrubar a estátua do Cida, de Duque de Caxias, que matou Negro Cosme. Porque Negro Cosme é um herói maranhense. Duque de Caxias é um genocida. Negro Cosme tinha... Você conhece a história do Negro Cosme, Anitta? Não conheço a história, não. Já vi, mas eu não posso dizer que conheço a história, não. Mas, por favor, fica à vontade. Ele é o nosso zunhense, né? Ele é o nosso maior líder quilombola. Para ter uma ideia, Zumbi tinha entre 5 a 8 mil no exército deles, né? Compondo o exército para a defesa de Zumbi. Negro Cosme tinha 20 mil quilombolas, entendeu? Negro Cosme, a escola que ele fundou, existe até hoje, o Quilombo, a cidade, Vila de Caxias, tudo aquilo ali, quem fundou foram os quilombolas, porque a única coisa que eles queriam era liberdade. É o que eu conto sempre em relação à história desse lado que a gente conta vezes. A gente não tem uma história, Anitta, de nenhum quilombo atacando um branco, fazendo qualquer coisa no Brasil. Mas aí chega um cidadão chamado Duque de Caxias, que também tem uma estátua imensa no Rio, né? Ali na Central, no Panteão do Exército. Ele tem uma em frente aqui ao 24º Batalhão. Ele chega aqui no Maranhão, cerca 20 mil quilombolas, toca fogo neles, mata todos, pega Negro Cosme, tortura, mata. Eles fazem igual Zumbi, né? Decepa o corpo, mata, e ele ainda ganha o título de Duque de Caxias em referência à cidade que ele tocou fogo. Ele tocou fogo na cidade, gente. Ele matou todo mundo na cidade. E ele ainda ganha o nome dessa cidade, Duque de Caxias. Vira marechal, vira duque, vira a maior potência do exército brasileiro. E a gente conta essa história. Eu, pelo menos, estudei ele sendo herói. Você também deve ter estudado ele sendo herói, né? Sim. E aí, como que isso é permitido num estado que tem 83% de preto, né? Exatamente. Pelo amor de Exatamente. Deus. Como que ninguém sabe a história de Negro Cosme? Olha, se a gente for pegar os maranhenses, se a gente for fazer uma pesquisa, Anitta, aqui no Maranhão, você sabe quem é Negro Cosme? Ninguém sabe. Entendeu? Ninguém Luiz sabe. Gama, E as Maria provas Firmina estão dos todas Reis, aí. Maria Firmina dos Reis. Excelente, lembrei agora. Maria Firmina dos Reis. Ótimo. Sabe, Ed? Exatamente. Como pode? Como eu posso ter saído da escola sem saber quem é Maria Firmina dos Reis? Sabe? Eu Isso é conheço os inconcebível. descendentes da família dela, sabia, Anitta? Eles estão Eu vivos conheço até também. hoje. Eu conheço também. Conhece a Firmina? Conheço. Ah, E então. te digo mais, assim, os meus pais, eles nasceram em Guimarães, que foi a cidade Sim, onde Maria terra Firmina dela. morou a vida dela. Né? Ela nasceu em São Luís, mas ela morou em Guimarães e atuou profissionalmente em Guimarães como professora. E assim, vou dar um ligeiro spoiler, assim, para quem está aqui ouvindo a gente. Meu pai tá escrevendo uma biografia da Maria Firmina, que deve ser lançada ainda este ano. E fruto de uma pesquisa Sensacional. dele, fruto de uma pesquisa dele de 3 anos, eu acho que vai fazer 4 agora, de pesquisa profunda, de muita história. E toda vez que eu falo, o livro, a pesquisa não sei o quê, a pesquisa tá saindo, não sei o quê. Porque ele tenta conciliar isso com a rotina profissional dele. Mas, assim, para mim tá muito claro que tem muita coisa. E tem coisa inédita para ser dita, sabe? E aí a gente, maranhense, em 2020, a gente desconhece a história de Maria Firmina dos Reis. Dessa gigantesca. Como é que pode? Como é que a gente não pode ter sido apresentado a um tema como esse? Como é que podem ter furtado da gente a nossa própria história, né? Tem uma filósofa que se chama Catiúcia Ribeiro, tu deves conhecê-la, claro. Conheço, minha amiga. Catiúcia, meu Deus, olha, diva, assim, o negócio, sabe? Ela vai falar com a gente aqui dia 6, que ela está muito ocupada, me pediu. Mas já está arribado. Você viu até a data que ela ia falar, ela não pôde, a gente conversou, ela ficou dodói, mas a gente vai falar dia 6. Maravilha. Eu vou ver com certeza. Eu admiro demais a Catiúcia, é uma importantíssima voz negra no Brasil. E aí, eu falei da Catiúcia porque ela fala ela traz essa questão de, tipo, o que a branquitude fez foi tirar da gente o que a gente tem de mais precioso, sabe? Que foi a nossa ancestralidade. Claro, além de outras coisas, mas assim, nos furtaram até a nossa ancestralidade. Nos sequestraram, nos transportaram para cá, né? E aí eu gosto de falar o verbo transportar mesmo, porque foi isso. A gente era reduzido a coisa, então era isso. Nos sequestraram, nos transportaram para cá nos navios. E aí estão que
Tu estás me ouvindo, Eric? Para mim, tu está um pouco agora. Por favor, assim, quem tá me ouvindo? Voltei. Ficaste sem áudio. Eu acho que Voltou. Beleza. Tá, voltou. E aí, eu gosto de usar o verbo transportar porque eu trabalho numa indústria que é em porte marítimo nacional e internacional, né? Então, eu trabalho na indústria, né? No âmbito jurídico, assim, mas dentro dessa indústria. E eu vi a questão ser silenciada dentro da minha indústria. O mundo inteiro pautando a questão racial. O mundo inteiro pautando a questão racial. E eu fui a única pessoa que dei uma cutucada no Brasil em relação a ser da indústria do shipping e como a indústria do shipping no Brasil não se posicionou em relação por exemplo, ao Black Lives Matter, mas podia ser sobre outra questão que foi ventilada aqui esses dias, aqui no Brasil esses dias. Então, assim, que indústria é essa? Essa é a indústria dos armadores, né, dos donos dos navios? Essa é a indústria que transportava a gente como se coisa fosse. sim. Sabe? É nessa indústria que eu trabalho. E não achem que não é uma questão que é um desafio para mim. É um desafio para mim. Porque a minha própria existência dentro dessa indústria é um desafio, né? Porque eu fico falando assim, olha, eu trabalho... os meus clientes são armadores estrangeiros. São armadores de vários países da Europa, são armadores asiáticos, são armadores brasileiros também. E como é desconfortável ver que é aquela questão lá de trás que a gente está falando, né? A branquitude fica numa posição de desconforto. Então, eu chego questionando o mercado e falo assim, mercado, não se finge de... Como a Tainara Ogê diz, né? Nossa maranhense, nossa celebridade maranhense. Não se finge de doido, não, tá? Você era o mercado que transportava a gente como se carga fosse. Qual é o seu papel como agente transformador? O que as empresas de navegação podem fazer em relação a isso? O que as pessoas que ganham dinheiro nesse mercado podem fazer em relação a isso no Brasil, por exemplo? Né? Então, assim, tudo muito... Tá tudo muito conectado, sabe? E aí, voltando aqui ao link que eu fiz com a Catiúcia, ela fala... nos furtaram nossa história, nos furtaram tudo, nos apagaram a nossa história, nos silenciaram, nos amordaçaram, mas roubaram da gente o que a gente tinha de mais precioso, que era a nossa conexão com a nossa ancestralidade. Sim. Né? Então, ela vive falando assim, Anitta, eu conversando com ela, né? Tudo ela fala assim, gente, pelo amor dos ancestrais. É muito engraçado. Pelo amor de Deus, ela fala. Ela vive falando isso. Ela tá ela fazendo, é uma rainha, né? Ela é uma rainha. No Café das Pretas, falou... Inclusive, na última live que eu assisti dela, ela falando como o Lula... E aqui eu não quero fazer nenhuma... Eu não quero fazer nenhum pronunciamento político partidário, porque não é a intenção e não é a nossa proposta aqui. Mas o Lula fez um tweet há menos de 10 dias falando que ele tinha sido o único da senzala a ir para Casa Grande. Dê licença, sabe? Sim. Dê licença. E aí eu tenho uma amiga chamada Carol, ela deve estar aqui também. Carol Leal, ela é gaúcha, nada fácil para ela também, ser mulher preta retinta no Rio Grande do Sul. E ela fala muito assim, Anitta, nessas discussões de direita e esquerda, eu me recuso a dar algum tipo de participação que não seja falando que eu sou preta, eu não tenho direita, não tenho esquerda, não tem isso. Eu sou uma mulher preta, para mim não funciona. A direita é branca, a esquerda é branca. Eu não fui inserida nesses contextos de direita e esquerda, Anitta. Então, eu não tenho como dizer que eu tenho, de esquerda, não sei o quê. Sabe? Ela fala muito isso pra mim. E eu super entendo a posição dela, porque, de verdade, a nossa esquerda é muito branca. E a nossa direita, nem preciso falar, né? Nem preciso falar. Né? E aí a gente podia falar também... A gente critica mais a esquerda, porque a esquerda se apropria da nossa pauta, né? Como se fosse salvar a gente, né? Como se fosse realmente trabalhar. Eles trazem alguns avanços, mas fica uma coisa muito pequena. É tipo, você instaura a lei de cotas, mas aí você permite todo mundo fraudar, porque você não pauta, você não cria uma comissão de heteroidentificação, você não traz o movimento negro para explicar.
É muito complicado. Total, Ah, você total. promulga a lei, ah, vai ter estudo da África nos colégios, agora está obrigado. Tá, gente, mas quem fiscaliza isso? Isso acontece aonde? Qual escolas que estão ensinando isso? Como que está sendo o combate disso? Entendeu? Então a gente tem o que a gente chama no direito, né? De direito formal e o direito material. Uma coisa tá as leis, fazer como a esquerda fala, que quer se apropriar, e outra coisa, gente, é acontecer na prática. O Lula teve uma fala erradíssima, porque ele faz o que a branquitude faz com a gente, que é confundir preto com branco pobre. Gente, um branco pobre não vai sofrer nunca o que um negro vai sofrer nesse país. É totalmente Total, diferente. total. Eric, você viu a fala de um mendigo branco? A fala de um mendigo branco sobre o que era ser preto? Você viu Não, isso? não vi. Pode falar, pode Foi o falar. Não vi, seguinte, não. o caso foi o seguinte, ele falou assim, alguém perguntou para ele como que você se identifica? E como que você sabe que é ruim ser preto? Aí ele falou assim, sabe por que que eu sei? Porque eu consigo entrar num shopping para fazer necessidades. Ele não falou a palavra necessidades fisiológicas, ele falou alguma outra palavra que eu não tô lembrando, tipo fazer cocô, ou enfim. Sim, Eu consigo entrar num shopping para fazer cocô, para fazer minhas necessidades, sabe? Parou aí, olha isso, olha a profundidade disso, sabe? E sim. denunciando que os amigos pretos dele, moradores de rua, não conseguiam entrar em shopping para utilizar o banheiro, porque eram pretos, Sim, sabe? sim, E que ele entendia, na realidade dele, exatamente como essa questão que está trazendo, né? Querem confundir sempre o pobre branco com. Gente, são coisas completamente diferentes. Esse exemplo do mendigo é muito simbólico, né? muito Por que que ele pesado, consegue né? entrar no, por que que ele consegue entrar no shopping de chinelo com a roupa que ele tá na rua e os amigos pretos que ele fez na rua, que são mendigos e são moradores de rua, não conseguem entrar? Isso é claro, sabe? E isso, como uma amiga minha diz, isso aí é o racismo estrutural sendo muito sagaz, sabe? Então, é sobre isso. É sobre isso. Sim, Perfeita sem colocação. dúvida, sem dúvida. Quando a gente pauta dessas questões, gente, a gente sempre aprende mais, né? Tipo, hoje eu tô aprendendo com a Anitta, muitas coisas, ouvindo essa fala do mendigo. É sempre muito, como é que eu posso dizer? É um assunto sempre muito denso e que por mais, quanto mais a gente estuda, mais abre os nossos pensamentos, mais abre a ciência, abre os nossos questionamentos a uma série de coisas que acontecem. É aquilo que eu falo no Brasil, independente da classe social que a gente tenha, todo negro tem um caso de racismo para contar. Né, Anitta? Você deve ter também. Vários. A gente, se a pauta conhece, a gente faz aqui uma lista rapidinho só desse ano para cá. E olha que esse ano teve isolamento, hein? E olha que esse Sim, ano teve isolamento. A gente pode fazer uma lista aqui tremenda. Eu tenho uns amigos meus que me questionam sobre isso, porque para eles ainda não é muito claro essa questão que a gente está falando da classe, da classe e raça, né? Então, do pobre branco, pobre preto. Então, eles perguntam assim, Anitta, tu que circulas em vários ambientes e lugares relacionados a espaços de poder, como é que é isso? Sabe? Como se eu não sofresse racismo também, sabe? E aí eu falo sim. sempre, gente, onde quer que eu vá, a minha cor, ela chega antes de mim. Com certeza. E, 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 e sobretudo, no mercado onde eu tô, nos grupos que eu faço parte, né, numa perspectiva profissional, é impressionante. E quando não é com uma voz mais direta, quando não é um racismo numa situação mais direta, é um racismo que ele é sutil e invisibilizador. No sentido que é o seguinte, vou te contar o que aconteceu. Não foi agora no lugar onde eu estou trabalhando, não foi agora no escritório onde eu estou. Eu trabalhei antes em outros lugares. E aí, certa vez, fui atender uma pessoa super, sabe? Ah, vamos lá, a pessoa não tinha marcado horário. Ah, a recepcionista ligou e falou, eu fui lá atender. E a pessoa queria falar com alguém do jurídico, né? E aí, eu até contei esse caso recentemente sobre uma live, numa live sobre feminismo e questões de gênero. E aí
olha como tem duas questões que me atravessam assim, né? Eu contei nessa live sobre feminismo e questão de gênero e o olhar foi outro. E eu vou contar nessa aqui, o olhar vai ser outro, tenho certeza. Sim. E aí a recepcionista me ligou e falou assim, Anitta, chegou uma pessoa aqui e ela quer falar com alguém do jurídico. Eu falei, eu não tô esperando ninguém, mas eu atendo. Pergunta o nome, por favor, só peça para esperar 5 minutos que eu vou aí atender a pessoa. E pergunto quem é e tal. E quem sabe, dependendo do caso, a gente até chama e pede para entrar e tal, a gente separa a sala de reunião, tá bom. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá e abri a porta, era um homem branco e ele falou assim, oi, eu queria falar com alguém do jurídico. Sim. E aí, na live que eu falei sobre feminismo e questão de gênero, as pessoas que estavam escutando certamente colocaram o viés para a questão do gênero, mas duas coisas me atravessaram bem aí, né? A questão de gênero e a questão de raça. E aí, eu tenho certeza que na hora que ele me viu, ele não me viu... Ele pode ter visto uma mulher, mas ele viu uma mulher negra. Sim, sem dúvida. Entende? Sem dúvida. Então, né? E a gente... nossa, a gente já tá falando há um tempo, porque tá maravilhoso, Eric. E aí a gente pode falar de interseccionalidade, como isso atravessa as mulheres pretas, né? Sim. Como isso é complicado. Então, o cara chegou para mim, eu fui atendê-lo, a recepcionista me ligou, eu fui atendê-lo, ela falou que estava vindo uma pessoa para atendê-lo, eu cheguei lá para atendê-lo e ele falou para mim, eu quero falar com alguém do jurídico. Sim. E interseccionalidade, né? Interseccionalidade total. Então, eu olhei para aquilo e falei assim, muito prazer, eu sou a Anitta, eu sou advogada aqui da empresa, fique à vontade, qual é o seu problema e tal e tal. E aí ele ficou com a cara lá, né? Lógico. Porque a gente sabe qual é essa cara de quando a gente se posiciona e coloca algumas pessoas nesses lugares de reflexão, tipo, fala assim, olha só, não é por aí, tá? Eu entendi o que aconteceu aqui, né? Mas você, sabe, esse momento, a gente sabe qual é essa cara, Eric, eu sei essa cara, você sabe qual é essa cara, porque a gente enfrenta isso diariamente. Sim. Então, assim, eu dei um exemplo, mas eu podia citar vários exemplos, vários. A gente, você trabalha na área jurídica, né? Eu trabalho na área jurídica. E aí... Eu não uso terno preto justamente por causa disso, você sabia, Anitta? Toda live eu falo isso, mas eu não queria falar... Para não se confundirem como segurança e tal. Eu não uso. Se eu usar terno preto, tiver que trabalhar o dia todo... Cara, pelo menos 2 situações de racismo eu vou passar no dia. Então, como eu já não tenho mais estômago e paciência, quem vier aqui no meu armário vai ver que eu não tenho nenhum terno preto. Que é justamente para... Isso nos agride, né? Isso é uma agressão na nossa existência. As situações sutis, elas são microagressões, né? Também isso vai minando a gente, né? E tu conversaste com o Rômulo ontem, eu vi... Vocês falaram sobre a saúde mental da população negra. Pertinente, super pertinente esse assunto. Sabe? De como isso nos afeta social, psicologicamente também. Então, é muito cruel com a gente. É muito cruel com a gente. A gente tem o tempo todo que tá ali, sabe, no embate. Algumas pessoas falam às vezes para mim, Anitta, mas não pode ser assim tão combativa. E pessoas brancas falam isso para mim. Eu olho assim, irmão, você tem noção? Não tem noção nenhuma da realidade, né, Anitta? Você tem noção, sabe? Eu não tenho noção nenhuma. As pessoas falam isso pra mim. Mas não me sinto confortável. Eu acho que tem que baixar a guarda. Baixar a guarda? Às vezes falam baixar a guarda. Às vezes falam baixar a guarda. Desarmar, se desarmar. Não, mas vocês têm que se desarmar, sabe? E aí passaram a história inteira oprimindo a gente, silenciando, calando, amordaçando. Matando a gente até hoje, matam muito, né? Genocídio do povo negro total. E acham que a gente não precisa ter uma postura combativa, sabe? Por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta, Anitta. A gente entrando nesse papo de intencionalidade, Carla Cotirene, gente, ela vai falar com a gente aqui no projeto Diálogos de Pretitude, minha amiga. Ficou doente no início da pandemia, pegou agora chikungunya, tá toda arrebentada, Carlinha, mas ela vai falar comigo também, outro amor de pessoa. É linda, maravilhosa, outra rainha. Anitta, você pelo status, seu pai juiz, trabalhando num dos grandes escritórios no Brasil, e eu quero falar de uma pauta de racismo que a gente leva muito, principalmente quando a gente se destaca. E a preta metida? E a preta arrogante? Quantas vezes você foi pautada em relação a isso?
Cara, Eric, várias. Mas assim, o que me incomoda mais do que a preta metida é o você não é tão negra assim. Que aí a Ah, gente, né, que é a questão do ótimo, pode colorismo entrar como um braço nesse. do É como racismo, se fosse um né? elogio, né? O colorismo como um braço do racismo, né? A Taliane está Sim. falando, a Cotirene é perfeita, maravilhosa, eu concordo. A Cotirene é deusa, deusa de Wakanda. É, sim, voltando aqui à casinha do colorismo. O que mais me incomoda nem é. Me incomoda também o preta metida, mas o você não é tão negra assim me incomoda mais. Porque o Entendi. você não é tão negra assim, ele me fala tanta coisa, sabe? Porque é como se existisse uma régua de Sim, gradação, de cor de pele, e socialmente as pessoas entendem que quanto mais branco, melhor você é. Então, você não é sem tão negra dúvida. assim, eu ouço assim, você não é tão ruim assim, sabe? É Sim, isso que eu ouço quando as pessoas falam isso pra mim. Então, assim, eu sou negra da pele clara e as pessoas acham que eu não sou tão negra assim, como se o fato de eu ser negra da pele clara me tornasse menos negra. Não é isso, sim, sabe? sim, Não é isso. Então, isso me incomoda mais do que o preta metida. Porque o sim. preta É, metida geralmente é mais vinculado à questão puramente estética, sabe? De você ter um estilo, um jeito de andar, de você ter uma voz mais firme, um posicionamento mais firme, que pode até ter também aí a ver um pouco de traço de personalidade, né? Enfim, mas o você não é tão negra assim, ele vem como uma flecha no meu peito, Eric. Já que você sim, perguntou assim uma questão mais pessoal. sim. Você não é Eu tão negra também sou assim. filho de casal. Eu também sou filho de casal interracial. E daí a gente precisa lembrar uma coisa. Eu não sei se na sua certidão de nascimento era assim, mas na minha vem lá, moreno, né? Que hoje em dia essa palavra é quase um xingamento para a gente, para vocês verem quanto que a gente se significou. Mas o moreno na minha certidão de nascimento teve muita gente da minha família que comemorou como se fosse um título, sabe? E me Redenção mostrava de quando eu canto. era pequeno. E me mostrava quando eu era pequeno, eu era adolescente, Eric, você não é negão, você é moreno. Gente, Ai, e o pardo, né? O que falar do pardo? O que falar do sim. pardo, sabe? O que é Anitta, pardo? quero só te recordar que já tem. A gente está com 57 minutinhos, a gente tem mais 3 minutinhos. Se tu quiser dar um apanhado geral, Tá, eu vou fazer o fica à seguinte, vontade. então. Eu vou finalizar em um minutinho, fechando com a questão do pardo e me despedindo de vocês. E aí, deixando o último minuto para tu falares, Tá, a enfim. gente volta em julho. Beleza. A questão do pardo, gente, é o seguinte: tem muita gente também que me pergunta, Anitta, por que tem o pardo? O pardo é uma classificação de IBGE que tem muito a ver com você não é tão negra assim, né? Muito a ver com você não é tão negra assim, porque bota o colorismo com o braço do racismo, que é mesmo, né? Sim. E aí eu finalizo aqui minha participação nessa live maravilhosa, Eric. Muito obrigada pelo convite. Ah, imagino. Falando que essa luta, essa nossa luta antirracista, ela tem que ir muito mais além do que pessoas brancas se posicionando e dando seu perfil no Instagram para pessoas pretas falarem, sabe? É uma coisa que vai muito mais além disso. A gente está vendo o reflexo dessa questão mas eu postei uma tela preta, mas eu dei o meu perfil para fulano falar. Sim, meu amigo, mas o que você está fazendo assim para a gente combater o racismo estrutural? Qual é aí o ponto? O que você está fazendo para gerar poder mesmo, poder na essência da palavra para pessoas pretas, para que isso possa realmente. O que você está fazendo para colocar pessoas pretas em posição de gestão e liderança dentro da sua empresa? Qual é o seu olhar acerca disso? Sabe? O que você está fazendo efetivamente além de colocar uma tela preta no seu Instagram? Então, eu queria A terminar gente com tem um essa reflexão. minutinho. Eric, fica à vontade. Muito obrigada pela live. Foi incrível, maravilhosa. E aí te deixo para esse minuto final. Tá, a gente se fala no WhatsApp, você volta em julho. A sua presença fundamental aqui nesse programa. Quero agradecer a todos os presentes, pedir desculpa pelos problemas técnicos que teve. Não sei se
voltei, gente. Mas eu quero deixar aqui os parabéns do dia